se você observar, vamos dizer, as discussões que existem entre grandes cientistas, ainda ali você vê uma profunda falta do senso da verdade e um tremendo desejo de ter um desempenho que impressione a profissão. Não é isso? Então, um exemplo é isso. Por exemplo, Einstein disse que a coisa mais veloz que existe é a luz. Todo mundo aceita isso. Einstein ainda é o príncipe dos físicos, embora o Nikola Tesla tenha criado uma partícula que é mais veloz do que a luz. Todo mundo sabe disto. Todo mundo sabe que existe essa partícula que o Tesla inventou. No entanto, o Tesla morreu na miséria, abandonado, esquecido, tá certo? Enquanto Einstein continua sendo comemorado como o grande cientista. Claro que ele é um grande cientista sob certo aspecto, tá certo? Mas o fato dele ser um grande cientista, dele ser respeitado, não quer dizer que a sua teoria seja verdadeira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu Deus do céu. Não é isso? Até essa semana mesmo eu tive discutindo isso no Facebook. Discutindo não, eu fiz um post, né? Que Isaac Newton calculou a gravidade, calculou certo, esse cálculo já foi conferido 1 milhão de vezes, tá certo? E de fato a matéria atrai a matéria na razão direta das massas, na razão inversa do quadrado das distâncias. É assim que as coisas se passam. Mas isto é uma explicação causal? De jeito nenhum. Isso é apenas a descrição de um fenômeno, né? E o próprio Newton, numa carta a um amigo dele, ele diz o seguinte: se alguém me atribui a ideia de que os objetos se atraem uns aos outros pela sua simples massa, sem a interferência de uma terceira força, está me ofendendo. Então isso quer dizer o seguinte, que todos os puxa-sacos do Newton há 4 séculos o estão ofendendo, atribuindo a ele uma explicação causal que ele disse que não tinha. Ele mesmo explicou: olha, se tem uma outra força, qual é essa outra força? Isso depende da opinião de vocês. É a mesma coisa que dizer, eu não sei. Então o que ele fez foi a descrição matematicamente exata de um fenômeno e não o lançamento de uma explicação causal. Se você abrir qualquer livro de física, hoje você diz que vai ver que existem 4 forças fundamentais no universo, né? Você tem até o eletromagnetismo, a gravidade, a força nuclear forte e fraca. E isso aí teoricamente explicaria o universo inteiro. Mas como? Você botou lá, entre as forças causais, um treco cujo próprio descobridor disse que não é uma explicação causal de jeito nenhum. Então, isto é a discussão no mais alto nível. Está assim hoje, né? E se você lembrar isso aí, os caras vão achar muito ruim, porque eles vão dizer, mas isso é apenas um fator histórico. Né? Ora, em que medida a história de uma ciência não tem nada a ver com o conteúdo da ciência? Eu respondo, em medida nenhuma. Porque qualquer experimento científico, né, como é que você atesta a verdade do experimento científico? Em primeiro lugar, você precisa relatá-lo, você precisa contá-lo pela ordem cronológica. Nós fizemos isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Então, isso quer dizer que o elemento histórico é o primeiro elemento de qualquer experimento científico. Houve uma sequência de ações, uma sequência de conclusões que você tirou dali, e você, ao expor o seu experimento, você vai usar o quê? Uma narrativa histórica. Em segundo lugar, qualquer ensino de qualquer ciência também segue o método histórico, porque você vai ter que relatar também esses experimentos pela sua ordem, pela ordem do seu desenvolvimento histórico. Não é isso? Em qualquer lugar você vai ver que se usa o tempo todo a expressão progresso científico. Ora, que sentido tem essa expressão fora do contexto histórico? Nenhum. Quer dizer, se não existe uma história, não existe um desenvolvimento histórico, não existe uma narrativa histórica, você não pode falar nem de progresso, nem de retrocesso, nem de coisa nenhuma. Portanto, o conjunto das ciências é determinado, moldado e forjado por uma ótica histórica. Portanto, sem a narrativa correta da história dos descobrimentos, você não entende esses descobrimentos. Então, a origem, né, das teorias é muito importante. Você saber se algo apareceu, por exemplo, no curso de um experimento, ou se é anterior ao experimento, se for uma hipótese anterior ao experimento,
Isso faz uma diferença brutal. Uma vez eu tive uma discussão com um físico, professor de física na universidade, que ele dizia: você não entende nada de Newton, tudo que Newton disse foi por experiência. Eu digo: ah, é? E onde que Newton obteve a experiência? Das primeiras noções que ele coloca lá no livro Princípio Matemático da Ciência Natural, da filosofia natural. É a noção de espaço absoluto e tempo absoluto. Ninguém jamais teve a experiência disso. Não existe a experiência do espaço absoluto, do tempo absoluto. Portanto, é uma noção a priorística, uma noção metafísica. Esta noção vai determinar o conjunto da teoria do Newton e também vai determinar o tipo de experimento que ele fez a esse respeito. Mas, como o sujeito aprendeu que a ciência é baseada no experimento e tudo que é mero conceito abstrato é filosofia, não é ciência, então ele não é capaz de entender o que o Newton estava fazendo. Mas pode passar a vida ensinando física newtoniana. E não vai ensinar errado, porque ele só vai ensinar, vamos dizer, os resultados. Ele não vai explicar para as pessoas como Newton obteve isso. Se você perguntar para ele como o Newton obteve isso, obteve essas conclusões, ele provavelmente vai vir com a história da maçã que caiu na cabeça dele. E isso é tudo que ele sabe a respeito da origem da teoria newtoniana. Mas nós sabemos que a teoria newtoniana é teoria esotérica, que ele pegou lá no John Dee, o qual disse que obteve conversando com os anjos, que nós sabemos que são demônios. Esta é a origem. E o Newton, vamos dizer, não modificou essa teoria. Tudo o que ele fez foi obter uma descrição matematicamente exata de um determinado fenômeno. Isso foi tudo que ele fez. Contando a história assim, tudo começa a ficar bastante diferente. Porque nós entendemos que a gravidade não é uma explicação de nada. E entendemos que quando falamos em gravidade, nós não sabemos do que estamos falando, porque o próprio Newton confessava que não sabia. Ora, você explicar uma coisa por algo que você não sabe, você está explicando o conhecido pelo desconhecido, que é exatamente o contrário do que a ciência faz. A ciência explica o desconhecido pelo conhecido. Então você está apelando à explicação. Eu não posso nem chamar de mística, porque estaria usando a palavra mística no sentido pejorativo. Isso não é mística, isso não é nem macumba, isso é submacumba. Quer dizer, você apela a um negócio desconhecido para explicar fatos conhecidos. Isso não é uma explicação. Isso é o contrário. Isso é um encobrimento. Isso é um disfarce, isso é uma camuflagem. Então, os exemplos, vamos dizer, de discussões toscas a respeito de assuntos ou científicos ou sociológicos, assim, é uma das coisas que mais me impressiona na vida. Por quê? Eu nunca tive que desempenhar um ofício universitário para agradar os meus colegas e mostrar para o meu chefe que eu sou bacana. Eu estudo exclusivamente para obter conhecimento. Durante muito tempo eu trabalhei em outra coisa e estudava por conta própria. Claro que não sozinho, sempre tive bons instrutores. Na verdade, eu formei para mim mesmo um corpo docente bem melhor do que se encontraria em qualquer universidade. Tá certo? Quer dizer, com a ajuda de homens sábios, eu adquiri um conhecimento que não tinha finalidade profissional alguma. E por isso mesmo, eu nunca me deixei enganar por esse tipo de conversa mole. Se eu percebo que as pessoas estão apenas desempenhando um papel social e que estão mais interessados nesse desempenho do que no objeto do qual estão falando, eu não quero ouvir mais, porque eu sei que vai sair só besteira. Mesmo que saia algo certo, o certo vai estar misturado com o errado de tal maneira que eu jamais vou conseguir me orientar no meio. Então eles vão apenas me confundir. Bom, vocês sabem que durante algum tempo eu me interessei muito por essa questão astrológica. E esta questão foi discutida por inúmeros cientistas profissionais, físicos, astrônomos, matemáticos e também astrólogos profissionais e filósofos. Muita gente mexeu com esse assunto. Mas, ao longo do tempo, eu fui percebendo que os rudimentos da questão, os elementos mais básicos, mais elementares, estavam sendo ignorados. Ou seja, eles estavam querendo discutir as consequências de coisas cujas causas eles não sabiam. O mundo científico é mais confuso que o mundo da política. É mais fácil você entender o jogo político do país do que entender o debate científico. O simples fato, você vê aqui, por exemplo, você junta lá o Richard Dawkins e o John Lennox. Os dois são cientistas.
Estão dizendo, um está dizendo exatamente o contrário do outro. É? Eu digo, mas escuta, vocês não são representantes da ciência? O que vocês estão apresentando são verdades científicas ou é apenas uma filosofia que cada um tem? Num conjunto de opiniões. Não é isso? Na verdade, se você pegar um pouco deste debate de terra plana, você vai ver o seguinte, nós não sabemos sequer o formato da Terra. Isso aqui é verdade. O pessoal globista não sabe, e o pessoal da terra plana também não sabe. Porque se fala, terra plana, como é a terra plana? Um diz que é de um jeito, outro diz que é do outro. É? Então, nós estamos vivendo nesse planeta aqui há milênios, não é isso? E ainda não sabemos qual é a forma da coisa, não sabemos onde estamos. É? Por um lado, isso é decepcionante, por outro lado, é maravilhoso. Por quê? Você vê que ainda tem muita coisa para ser estudada, ainda tem muita coisa para ser descoberta. Quer dizer, não estamos num mundo que tem cânones científicos fechados. Não, está tudo em aberto e nós podemos descobrir milhões de coisas. Né? Então, por exemplo, né, na Idade Média circulou durante algum tempo a ideia de que a Terra era de fato um globo. O globo era assim, embaixo é pedra e terra, né? E lá dentro tem o inferno, o Sheol, né? E daí tem uma cúpula transparente, em cima dela tem as águas celestes, e no meio tem uma chapa na qual nós vivemos. Então, a Terra é esférica ou plana? Ela é esférica e plana. Essa era a teoria que tinha na Idade Média. Não todo mundo, mas alguns aceitavam isso, né? Então, mas quando você vê os terraplanistas de hoje, cada um explica o formato da Terra plana de um jeito. Você vê esse pessoal da Terra, chamada Terra convexa, é uma coisa, os outros são outra. Né? E no fundo ninguém sabe. E o pessoal globista também não sabe o que é esse globo. É um globo esférico regular? É um geóide? É uma pera? É uma pedra? O que é? Ele também não sabe. Então, esta é a situação real. Por que as pessoas não confessam a situação real? Nós não sabemos o formato da Terra. Ninguém sabe. Um acha que é assim, outro acha que é assado. Não há provas cabais de nada, absolutamente nada. Não é isso? Então, nós entendemos, eu já entendi, por exemplo, que a superfície da água é sempre nivelada plana. Isso acabou. Isso para mim não tem mais dúvida. Né? A hora que o homem me mostrou o edifício mais alto do mundo, que é no Dubai, e ele mostra que ele consegue ver o prédio inteiro, desde o Irã, que está a mais de 100 quilômetros de distância, portanto o prédio deveria estar 1.600 metros abaixo, e ele mostra o prédio e fala, bom, então, é claro que aquela superfície da água é plana. Não é isso? Agora, a superfície da água é plana significa que a Terra inteira é plana? Não sei. Se a superfície das águas é plana, você acabou de criar um segundo problema. O problema é, e o resto? Não é isso? Então, pode ter uma mistura das duas coisas. E o fato é o seguinte, em pleno ano de 2019, não sabemos onde estamos. E, no entanto, pessoas têm certeza de milhões de coisas. Né? Por exemplo, com a maior facilidade, o sujeito diz, não, a luz que você vê da estrela não existe mais, porque essa estrela já acabou há não sei quantos milhões de anos. Como é que você sabe? Se você pega, por exemplo, esse sistema de datação do carbono 14, a margem de erro desse negócio é de milhões de anos. Ou seja, nem a idade de uma pedrinha você sabe, meu Deus do céu, mas você sabe da estrela que está lá. É muita presunção. As pessoas só chegam a isso por quê? Por causa daquele negócio que dizia o Nikola Tesla. A ciência moderna trocou a realidade pela matemática. Ora, a matemática tem uma estrutura 100% lógica. É a ciência paradigmática. Aliás, matemática e lógica são exatamente a mesma coisa. Né? Nada você pode fazer sem elas, tá certo? Só que é o seguinte, ela não diz respeito a nada. Ela não tem assunto. Matemática não tem assunto. Ela não fala a respeito de nada. É você que tenta pegar os dados nebulosos e confusos da sua percepção sensível, direta ou através de aparelhos, e colocar matemática em cima, e formular matematicamente. Mas é você que está juntando as duas coisas. Você quer uma coisa mais subjetiva do que uma medida?
As coisas não vêm com medida. É o terceiro elemento chamado ser humano que vai lá, pega uma régua e mede. É? Então, quando você diz, né, sei lá, você dá a composição química de um determinado mineral, fala, mas ele tem essa composição em si mesmo? Né? Ou foi você que discerniu ali estes componentes e pesou a quantidade de cada um? Foi você que fez isso. Pode ter um outro componente lá que você não percebeu, não pode? Ah, pode. Sempre pode. Isso quer dizer que a fórmula é sempre provisória, temporária. Ela pode mudar amanhã ou depois. Portanto, a fórmula não está no próprio mineral, está na sua cabeça. Não é isso? Então, eu pensei, qual é o maior depósito de conhecimentos mineralógicos do mundo? O conjunto dos minerais existentes. Eles sabem infinitamente mais do que todos os mineralogistas do mundo. E os mineralogistas ainda têm muita coisa para descobrir lá. Provavelmente, a maior parte do que há para descobrir ainda não foi descoberto. Tá certo? Então, qualquer cientista sério ele tem que ter noção dessas coisas. Né? E tem que ter noção de que o seu conceito de verdade pode ser muito deficiente. Pode ser apenas um arranjo profissional feito numa certa época para poder haver uma discussão entre os membros daquela coletividade.